Vamos lá para a resolução da questão de número 3, da página 125. Ela pede para a gente determinar o centro e o raio das circunferências, né? Dado as equações. Essa questão ela é bem parecida com a questão anterior, que é a questão de número 2, porém, ela é o processo inverso, né? Aqui a gente tem a equação e a gente tem que determinar qual é o centro dessa circunferência e, consequentemente, também o raio. Observa aqui o formato dessa primeira equação. Se nós lembrarmos um pouco do formato da equação de uma circunferência, nós temos que é dada pela seguinte equação, né? X menos, que é da própria fórmula, a coordenada x do centro da circunferência, mais y menos a coordenada y do centro da circunferência. Todos esses dois termos, né, ao quadrado, é igual a r ao quadrado. Observa que na letra A nós temos x menos 5. Olha só, então quem é a coordenada x do ponto central, né, do centro da circunferência? É justamente o 5, ó. O 5 que substitui a coordenada x do centro da circunferência. E aqui nós temos y menos 2. Então, ó, y menos 2. Então, o 2, né, positivo, porque se fosse negativo ia ficar mais aqui. Então, o 2 positivo é a coordenada y do centro da circunferência. E o raio ao quadrado é igual a 16, ou seja, qual é o número que ao quadrado dá 16? É o 4. Então, ó, nós temos que... Aqui é menos 5. Nós temos que o centro da circunferência tem coordenadas 5 e 2, e o raio é justamente igual a 4. De mesma maneira, a gente vai aqui, ó, substituir e comparar aqui na letra B. Se nós colocarmos as fórmulas da equação da circunferência, a gente vai perceber que nós temos x, não? Olha só o que mudou. Agora, em vez de menos alguma coisa, está mais. Então, se está mais, para modificar aqui não pode ser 4, tem que ser menos 4, porque menos com menos dá mais, né? Então, a gente já sabe que o menos 4 é a coordenada x do centro da circunferência. Aí, tudo isso ao quadrado mais y, ó, novamente aqui trocou. Toda vez que troca esse sinal aqui, a gente sabe que na fórmula é menos. Se trocou o sinal lá, quer dizer que a coordenada y aqui é justamente menos 3. Tudo isso ao quadrado é igual a 17. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Substituindo aqui, nós temos que o centro da circunferência vai ser justamente o menos 4, a coordenada x, e a coordenada y vai ser menos 3, e o raio vai ser justamente a raiz, né? Porque esse raio ao quadrado é igual a 17, esse é o quadrado próximo para o outro lado em formato de raiz, então vai ficar a raiz de 17. Como não é uma raiz inteira, a gente só pode deixar assim. De mesma maneira, vamos prosseguir aqui. Observa o seguinte, algo mudou aqui na letra C. Nós temos apenas o x ao quadrado, né, mais o y, olha só que aqui mudou. Em vez de menos, perdão, tem mais, né? Então, isso significa que aqui tem que ser obrigatoriamente menos 5 para fazer o jogo de sinal e dar mais. Tudo isso ao quadrado é igual a 9, ou seja, o r ao quadrado é igual a 9. Então, a gente já sabe o seguinte, que para que isso aconteça, né, nós temos o quê? Que o x, para que o x fique só, tem que ser x menos 0, para dar justamente x ao quadrado. Então, ó, a coordenada x do nosso ponto central do centro da circunferência é 0. E a coordenada y, como eu já havia dito, é menos 5. E qual é o valor que ao quadrado dá 9? 3. Então, o raio equivale a 3. Então, a gente já sabe que centros têm coordenadas 0, menos 5 e o raio igual a 3. De mesma maneira aqui, olha só o que mudou, só que agora o y está sozinho. O x está justamente x menos, né? Tá menos, não mudou, não ficou mais, então a gente sabe que esse valor é positivo. X menos xc, tudo isso ao quadrado, mais... Olha só, se o y está sozinho, obrigatoriamente aqui, a coordenada y do ponto central tem que ser igual a 0. É igual a 8, ou seja, r ao quadrado é igual a 8. Então, nós vamos ter que... Quem é a coordenada x do centro, do ponto central da circunferência, do centro da circunferência? Menos 5, a coordenada y, 0. E o raio é justamente raiz de 8. De mesma maneira, vocês vão proceder
alternativas seguintes, né? Bastante interessante. Toda vez que o raio aqui não der uma raiz quadrada de número inteiro, né? De um número que deu uma raiz quadrada inteira, vocês não precisam tá procurando meios ou calculando isso na calculadora, não. Pode deixar de só a raiz do próprio número mesmo.